Saber Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas abordam os crimes sexuais contra a liberdade sexual, estupro de vulnerável, alterações na legislação e muito mais. As aulas são com o professor Alexandre Salim. Olá, minhas caras amigas, olá, meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim e nós estamos trabalhando com os crimes sexuais. As nossas aulas dizem respeito aos crimes contra a dignidade sexual. Lembrando que este tema dos crimes sexuais, ele sofre duas grandes alterações. Uma primeira em 2009 e uma segunda em 2018. Em 2009, nós temos uma primeira alteração promovida pela Lei 12.015 de agosto de 2009. Esta lei, dentre outras coisas, ela altera inclusive a nomenclatura do título 6º da parte especial do Código Penal, que até então se chamava dos crimes contra os costumes e que hoje se chama dos crimes contra a dignidade sexual. A Lei 12.015, como nós vimos na aula anterior, ela altera também o crime de estupro 213, que até então era constranger mulher, hoje é constranger alguém, homem ou mulher. Que até então era constranger mulher mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. E hoje é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Como nós vimos, pelo princípio da continuidade normativo-típica, o que estava dentro do 214, chamado de atentado violento ao pudor, hoje está dentro do 213, chamado de estupro. Todas essas alterações vieram em 2009, com a Lei 12.015. Foi a primeira grande virada. A segunda grande virada, a segunda grande alteração, ela vem promovida em 2018, com duas leis. Uma de setembro de 2018, a 13.718, e outra de dezembro de 2018, a 13.772. Estas leis, elas criam crimes sexuais novos, elas alteram a ação penal, elas alteram as majorantes. Portanto, nosso foco aqui é revisar e atualizar os crimes sexuais, ou, como diz o nosso título 6º hoje, os crimes contra a dignidade sexual. Lembre, nós temos, na parte especial do Código Penal, títulos e capítulos. O título é o gênero, os capítulos são as espécies. Dentro do título 6º da parte especial, você encontra os crimes contra a dignidade sexual. E depois, no título 6º, vários capítulos, como, por exemplo, crimes contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra a vulnerável. São capítulos, capítulo 1º, capítulo 2º, respectivamente. Na nossa aula de hoje, nos interessam os crimes contra a liberdade sexual. Se nós pegarmos o primeiro capítulo do título 6º da parte especial do Código Penal, nós veremos que são 4 crimes contra a liberdade sexual. Então, de novo, porque é muito importante que você conheça a sistematização do nosso Código Penal. Dentro do título, existe um primeiro capítulo. Dentro do gênero, uma primeira espécie. Dentro dos crimes contra a dignidade sexual, os crimes contra a liberdade sexual. São eles: o estupro 213, a violação sexual mediante fraude 215, a importunação sexual, o 215-A, e o assédio sexual, o 216-A. Esses são os 4 crimes sexuais contra a liberdade.
os crimes contra a liberdade sexual, os crimes que estão no primeiro capítulo do título 6º, crimes contra a dignidade sexual. Nós enfrentamos na nossa aula passada o crime de estupro. O nosso foco agora é o enfrentamento dos outros 3, 215, 215A e 216A. Respectivamente, violação sexual mediante fraude, importunação sexual e o crime de assédio sexual. Na nossa aula passada, eu conversei contigo sobre o estupro, artigo 213. Eu te disse que a atual redação do estupro, ela foi dada por uma lei de 2009, a Lei 12.015. Eu te disse que tudo o que estava dentro do 214 como atentado violento ao pudor veio para dentro do 213 como estupro. Este fenômeno se chama princípio da continuidade normativo típica. Eu te disse que o estupro, artigo 213, é um crime praticado ou mediante a prática de conjunção carnal ou mediante a prática de qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O conceito de conjunção carnal é tranquilo. Não há maiores digressões sobre ele. Porque conjunção carnal é introduzir o pênis na vagina. E nós precisamos de novo deste conceito para trabalharmos alguns crimes contra a liberdade sexual que não estupro. O que é conjunção carnal? É introduzir o pênis na vagina. Ponto. Agora, o que é ato libidinoso? Ato libidinoso é qualquer outro tipo de contato ou relação sexual que não a conjunção carnal, que não introduzindo o pênis na vagina. E há atos libidinosos que são óbvios, como a cópula anal, como o sexo oral, como o toque no corpo da vítima, na vagina, no pênis, no ânus, nas nádegas, nos seios. Tudo isso configura ato libidinoso. Agora eu te dizia que a melhor configuração ela passa por 2 critérios. Um de caráter subjetivo e outro de caráter objetivo. O requisito subjetivo para você dizer que existe um ato libidinoso é a satisfação da lascívia. O autor pratica um determinado comportamento visando a satisfação da sua lascívia, visando a satisfação da sua luxúria, visando a satisfação da sua libido. Agora, além deste requisito subjetivo, nós precisamos também de um requisito de caráter objetivo. Ato libidinoso é aquele que ofende uma moral sexual mediana que paira na sociedade. O que a maioria das pessoas entende como sendo algo ofensivo ao pudor? O que a maioria das pessoas entende como sendo um ato obsceno? Então nós precisamos deste conceito relacionado ao homem médio, ao homo médius, ao representante hipotético do homem comum. No momento em que você alia este requisito objetivo com a satisfação da lascívia, requisito subjetivo, pronto, você tem o ato libidinoso. E atenção, quando se consuma o estupro, artigo 213. Quando se consuma o estupro? A melhor resposta que você pode dar é, professor Salim, depende. Perfeito, nota 10. Depende. Por quê? Porque agora você já sabe que o estupro pode ser praticado por uma modalidade A ou por uma modalidade B. O estupro pode ser praticado por conjunção carnal ou por outro ato libidinoso. Por isso a resposta é depende. O estupro se consuma na modalidade A, conjunção carnal, quando da introdução do pênis na vagina. E atenção, basta uma introdução parcial do pênis na vagina. Não há necessidade de ejaculação e muito menos de orgasmo. É da introdução do pênis na vagina, ainda que parcialmente. Pronto. Você tem a consumação do estupro na modalidade A, na modalidade conjunção carnal.
Tudo bem, e na modalidade B? Quando se consuma o estupro na modalidade B, na modalidade ato libidinoso, sabe qual é a sua resposta? Quando da prática do ato libidinoso, seja ele qual for. Se o ato libidinoso é a prática de sexo anal, é quando da introdução do pênis no ânus da vítima, ainda que parcialmente. Não há necessidade de ejaculação e nem de orgasmo. Se o ato libidinoso é o toque no seio da vítima, quando do toque, consuma. Se o ato libidinoso é a contemplação lasciva, falamos sobre ela na nossa aula passada, lembra da decisão do STJ? Se o ato libidinoso é a contemplação lasciva, quando da contemplação. Se o ato libidinoso, ele vem, por exemplo, em um ambiente virtual, do seu computador, o A obriga a vítima no computador dela, que é a B, a introduzir um objeto na vagina. É quando da introdução do objeto na vagina, consuma o estupro virtual. Então é quando da prática do ato libidinoso. Lembra, portanto, quando se consuma o estupro? Depende. Na modalidade conjunção carnal, quando da introdução do pênis na vagina, ainda que parcialmente, sem necessidade de ejaculação ou orgasmo. E na modalidade B, o estupro, na modalidade B, ato libidinoso, se consuma quando da prática do ato libidinoso, seja ele qual for. Lembrando que a moderna doutrina e jurisprudência não exige mais necessariamente o contato físico no corpo da vítima, tá? Ainda, no momento em que a Lei 12.015 de 2009, ela condensou, ela fundiu, ela uniu o atentado violento ao pudor 214 ao estupro 213, nós temos um tipo só. Ela está dizendo que existe hoje um crime só. É claro que isso é ruim para a vítima, não tenho dúvidas, porque antes da Lei 12.015 de 2009, o plenário do STF já havia decidido que se a mesma vítima, no mesmo contexto fático, sofresse 2 ou mais formas de violência sexual. Então, por exemplo, se a mesma vítima, no mesmo contexto fático, sofresse uma conjunção carnal e uma cópula anal, haveria 2 crimes. Antes de 2009, antes da Lei 12.015, o pleno do STF disse 2 crimes, estupro 213, mais atentado violento ao pudor 214, em concurso material de crimes. Ou seja, as penas eram somadas. O sujeito já partia de uma pena mínima de 12 anos, 6 a 10, 213, 6 a 10, 214. Eu somava os mínimos, já partia de 12. O que faz a Lei 12.015 de 2009? No momento em que ela revoga o 214, atentado violento ao pudor, e põe dentro do 213, no estupro, ela transforma 2 crimes em um só. É por isso que hoje se diz que o 213, o estupro na sua atual redação, na redação que lhe fora dada pela Lei 12.015 de 2009, é um tipo misto alternativo. Professor, o que é isso tipo misto? É o contrário do tipo simples. Tipo simples é o crime que tem um só verbo. Matar alguém, tipo simples. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia tipo simples, tem um só verbo. Agora, se você encontrar um crime que tem 2 ou mais verbos, por exemplo, artigo 122 do Código Penal, a participação em suicídio, induzir, instigar ou prestar auxílio a alguém cometer o suicídio. A participação em suicídio, 122, é um tipo misto. Quando cada um dos verbos tem uma autonomia funcional, e aqui vai um macete do professor Salim. Quando os verbos estão divididos entre pontos e vírgulas, você tem um tipo misto cumulativo. No tipo misto cumulativo,
Cada verbo tem uma autonomia funcional e caracteriza um crime autônomo. Portanto, se no mesmo contexto fático, no tipo misto cumulativo, se no mesmo contexto fático, o autor praticar 2 ou mais verbos, ele estaria praticando 2 ou mais crimes. Isto, repito, no tipo misto cumulativo. Agora, é muito mais comum nós acharmos dentro da parte especial do Código Penal tipos mistos alternativos. Os verbos estão separados entre vírgulas e não entre pontos e vírgulas. Por exemplo, o tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, é um tipo misto alternativo. Os verbos não têm autonomia funcional. Isso significa que, se o autor, no mesmo contexto fático, praticar 2 ou mais verbos, ele comete um só crime. Se o traficante transporta a droga, guarda a droga, prepara a droga e depois vende a droga, ele é uma vez traficante. Ele incorre uma vez no artigo 33 da Lei de Drogas, porque o tipo é misto alternativo. Assim é, senhoras e senhores, com o estupro. O estupro, conforme doutrina e jurisprudência mais modernas, é um tipo misto alternativo. Hoje, com a atual redação dada pela Lei 12.015, é um tipo misto alternativo. Portanto, se a vítima, no mesmo contexto fático, sofre uma conjunção carnal violenta e uma conjunção anal violenta, ela sofreu um só crime. É injusto para a vítima, né? É. Qual é a orientação da jurisprudência? Se no mesmo contexto fático, uma menina foi estuprada, então ela sofre uma conjunção carnal mediante violência, introdução do pênis na vagina, e uma cópula anal violenta, introdução do pênis no ânus, haverá um só crime. O juiz deverá pegar uma das formas de violência para dizer é estupro. Então, por exemplo, ele pegou a conjunção carnal para dizer é estupro. E ele vai pegar a outra forma de violência, por exemplo, a cópula anal, para exasperar a pena base, na forma do artigo 59 do Código Penal. Como é que o juiz fixa a pena base? O juiz fixa a pena base passando por 8 circunstâncias judiciais. São as famosas 8 vetoriais do artigo 59. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. O juiz enfrenta as 8 circunstâncias judiciais para fixar a pena base. E é o que eu estou te dizendo então. Aqui no estupro, se a vítima sofre mais de uma forma de violência sexual, uma violência sexual servirá para o juiz dizer é estupro, ou seja, para caracterizar o crime. E a outra forma de violência sexual servirá para o juiz exasperar, aumentar a pena base, na primeira fase do critério trifásico de fixação da pena privativa de liberdade. E eu te dizia que são 4 os crimes contra a liberdade sexual. O estupro, 213. A violação sexual mediante fraude, o 215. A importunação sexual, o 215A. E o assédio sexual, o 216A. Nós já conversamos sobre o estupro 213. Vamos passar agora a chamada violação sexual mediante fraude, que está no artigo 215. Eu vou pegar o meu livrinho, você já conhece. O meu livrinho, no seu volume 2, editora Juspódio, são 3 volumes. No volume 2 eu trabalho os crimes sexuais. Bom, no volume 2 eu comento o crime do artigo 215. A violação sexual mediante fraude. Diz assim o 215, abre aspas. Ter conjunção carnal. Agora você já sabe o que é conjunção carnal.
ou praticar outro ato libidinoso. Você já sabe o que é ato libidinoso. Com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Então veja, o que nós temos agora como meio de execução é a fraude. Ao contrário do estupro, que traz como meio de execução a violência ou a grave ameaça, na violação sexual mediante fraude, o meio de execução é o ardil, é a fraude, é o engodo. Porque, senhoras e senhores, os dois crimes, o estupro 213 e a violação sexual 215, são crimes materiais. Se ambos são crimes materiais, ambos se consumam com a produção do resultado naturalístico. Ou seja, eu preciso da conjunção carnal ou do ato libidinoso diverso dela para a consumação, tanto do estupro quanto da violação sexual mediante fraude. A grande diferença entre o estupro 213 e a violação sexual mediante fraude 215 é o meio de execução, pessoal. O meio de execução no estupro é a violência ou grave ameaça. O meio de execução no artigo 215 é a fraude, violação sexual mediante fraude. Não é à toa que o 215 é conhecido como estelionato sexual. Repito, o 215 é conhecido como estelionato sexual. Olha a ideia da fraude aí. Como promotor de justiça criminal, que eu sou há 20 anos, eu trabalhei em um caso, acabei acusando, denunciando um médico que veio condenado na seguinte situação. Começaram a chegar denúncias à promotoria de justiça, onde eu atuava, dizendo que um determinado médico, um médico ginecologista, durante os exames, ele estava, na verdade, se aproveitando sexualmente das suas pacientes. Havia relatos, inclusive, no sentido de que o médico estava excitado ou estava com ereção durante os exames. E nós demonstramos, mediante perícia, que não havia necessidade daquele tipo de toque que ele fazia ou da forma como fazia, tocando a vagina das suas pacientes. E ficando excitado, como de fato ficava. E falando para a paciente, não, mas isso é necessário, porque faz parte do exame. Esse tipo de toque faz parte do exame, quando na verdade não fazia. Então veja, isto é o engodo, isto é o estelionato sexual. Agora, muito cuidado. Há casos públicos e notórios, um deles inclusive tema de série de televisão, de médicos que dopam as vítimas antes do abuso sexual. Há casos públicos e notórios em que o médico aplica, aspas, um boa noite Cinderela na vítima. Ele dopa a vítima e com a vítima dopada, com a vítima inconsciente, abusa sexualmente dela. Aí não é violação sexual mediante fraude, senhores e senhoras. Aí não é. Aí é crime de estupro de vulnerável. Se a vítima está inconsciente, se ela foi dopada antes do abuso sexual, você tem estupro de vulnerável. Eu estou dizendo aqui, no 215, o que nós temos é o estelionato sexual, é a fraude, é o engodo. É um sujeito que mente para a vítima e que se aproveita disso para obter vantagem sexual. Ele simula casamento, por exemplo, para consumar o ato sexual. Aqui está o caso, por exemplo, do médium, que acaba dizendo para a vítima que faz parte do tratamento de cura espiritual tocar na vagina dela. Aqui está o médium que diz para a vítima que faz parte do tratamento de cura espiritual fazer com que ela toque no pênis dele.
submetê-la a uma conjunção carnal. Isto é estelionato sexual. O crime agora, ele é obtido não mais mediante violência ou grave ameaça, mas mediante a fraude. Vou contar rapidamente, antes do nosso primeiro quiz, um caso em que eu atuei como promotor criminal. Um casal jovem, casal bonito e jovem, eu me lembro deles, recém-casado, ele, representante comercial, ele vai a uma cidade trabalhar e se envolve num acidente de trânsito e morre. Aquela moça recém-casada fica muito abalada psicologicamente e vai até uma casa de religião procurar um conforto espiritual. Quando ela está na casa de religião, o pai de santo diz para ela que havia incorporado o falecido. Olha para ela e diz: meu amor, que saudade. Ah, eu quero, estou com muita saudade. Quando esta moça, ela se dá conta, ela se vê envolvida em uma relação sexual com aquele senhor, que era o responsável pela casa de religião. Essa moça, ela vem a si, sai correndo da casa de religião, seminua, vai à delegacia de polícia e registra. E ali começa um processo, um inquérito depois do processo, contra aquele senhor pelo crime de violação sexual mediante fraude, pelo crime de estelionato sexual. Vamos ao nosso primeiro quiz? Vem comigo para a tela, por favor. A violação sexual mediante fraude, artigo 215 do Código Penal, letra A, é conhecida como estelionato sexual? Letra B, é considerada crime hediondo? Letra C, pode ser caracterizada quando a fraude é grosseira? Letra D, é processada mediante ação penal pública condicionada à representação? Eu tenho certeza que você marcou estelionato sexual. Olhem na tela, letra A é o nosso gabarito. Não é crime hediondo, não é a letra B, por quê? Eu te falei na nossa aula passada e torno a repetir. Existem 3 crimes sexuais que são hediondos: o estupro 213, o estupro de vulnerável 217A e depois o 218B, que é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Só 213, 217A e 218B. Ponha na tela para mim, por favor. A letra B, ela está errada. Letra C, pode ser caracterizada quando a fraude é grosseira. Não, porque fraude grosseira é crime impossível. Imaginem que eu, para seduzir uma moça, eu digo para ela que sou o irmão do Brad Pitt. Por favor, né? Uma fraude grosseira configura crime impossível. Eu olho para ela, olha para mim, eu sou irmão quase gêmeo do Brad Pitt, porque eu quero uma vantagem sexual. Não. Fraude grosseira significa crime impossível, artigo 17 do Código Penal, e o crime impossível é fato atípico. Põe na tela para mim. Também está errada a letra D. É processada mediante ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Porque com a lei 13.718 de 2018, lá de setembro de 2018, todos os crimes sexuais, inclusive o do 215, são processados por ação penal pública incondicionada hoje. Tá bem? Então nós sabemos que o artigo 215 é o estelionato sexual. Vamos recapitulando. Quais são os crimes contra a liberdade sexual? São 4. O estupro 213, a violação sexual 215, a importunação sexual 215A e o assédio sexual 216A. Nós falamos do estupro 213 e falamos da violação sexual mediante fraude 215. Vamos agora ao terceiro crime contra a liberdade sexual. Vamos agora à chamada importunação sexual.
Este crime relativamente novo, este crime que foi acrescentado ao Código Penal em setembro de 2018, pela Lei 13.718. Esta lei é do dia 24 de setembro de 2018, só que ela entra em vigor na data da sua publicação, que se dá no Diário Oficial do Poder Executivo da União do dia seguinte, do dia 25. É uma lex gravior que não pode retroagir contra o réu. Portanto, a partir da vigência da Lei 13.718 de 2018, você pode falar em importunação sexual. Joia? Este crime, ele acaba surgindo depois daquela grande polêmica que se acendeu ao conhecido, ao público e notório caso do ônibus de São Paulo. Em meados de 2017, um ônibus, um coletivo circulava por ruas de São Paulo, quando então um rapaz se coloca de pé, abre as calças, põe o pênis para fora das calças e começa a se masturbar. E acaba por ejacular no pescoço de uma senhora, no pescoço de uma passageira, de uma vítima que estava ali sentadinha, fazendo o seu percurso normalmente. E aí vem uma polêmica, que crime é? Este fato da ejaculação na passageira, lá de São Paulo, configura qual crime? Aliás, é crime ou é contravenção? Houve uma polêmica muito grande à época, porque uma corrente sustentava é estupro. Afinal de contas, foi uma violência contra aquela mulher. Outra corrente sustentava não pode ser estupro, porque a violência, ela pressupõe uma agressão física. Então, a falta de outro tipo mais adequado é contravenção. É importunação ofensiva ao pudor, o então artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, o Decreto-Lei 3688 de 41. Bom, prevalece, e a meu ver corretamente, a tese da contravenção penal. Por quê? Porque o estupro, ele está descrito no Código Penal, no artigo 213, nos seguintes termos. Estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O tipo penal incriminador, ele não pode ter a sua interpretação ampliada contra o réu. O termo violência pressupõe agressão física. E ali, no caso concreto do ônibus de São Paulo, não houve agressão física. Por mais que nós possamos falar em uma agressão lato sensu àquela senhora, porque realmente receber um jato de esperma no pescoço é uma agressão. Agora, a agressão de que se trata o termo violência é a agressão física. É a lesão corporal, que inexistiu no caso concreto. Não houve nem violência e nem grave ameaça. Portanto, ou nós entendemos que houve estupro de vulnerável, que para mim seria uma interpretação razoável, já que a vítima dormia e não podia oferecer resistência, ou nós entendemos que houve uma contravenção penal, a contravenção do artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, o Decreto-Lei 3688 de 41, que é a importunação ofensiva ao pudor. Esta contravenção, ela veio revogada pela Lei 13.718. Esta contravenção, no momento em que surge o crime do artigo 215-A, a importunação sexual, ela foi revogada pela mesma Lei 13.718. Agora, muita atenção. Trabalhando aqui lei penal no tempo. Vamos imaginar, e é só uma suposição, em hipótese, que prevaleça a interpretação pela contravenção penal naquele caso do ônibus de São Paulo, que aconteceu em meados de 2017. O 215-A surge em 2018, em setembro de 2018. Eu poderia utilizar o 215-A, a importunação sexual, ao fato do ônibus de São Paulo? É óbvio que não. Por quê?
Porque a lex gravior não pode retroagir contra o réu. A própria Constituição Federal diz isto no artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E crime é pior para o réu do que contravenção. Mas, professor, já não está revogada a contravenção? Está. E se o juiz for sentenciar hoje o fato do ônibus de São Paulo, que é lá de 2017, ele usa a contravenção. Mas está revogada, professor? Eu sei. Mesmo que esteja revogada, ela vai ser orientada aqui pela ultraatividade. Ou seja, o princípio da extratividade, que orienta a lex missior, a lei que é melhor para o réu, a novatio legis in melius, o princípio da extratividade se divide em retroatividade e ultraatividade. Retroatividade significa que a lei penal anda para trás, abarcando, alcançando fatos que aconteceram antes da sua vigência. E ultraatividade significa que a lei penal anda para frente, ela estende os seus efeitos além, depois da sua revogação. A contravenção está revogada, mas se o fato foi praticado quando ela ainda vigia, ela vai estender os seus efeitos para além da sua revogação. Portanto, a prevalecer esse entendimento de que houve lá atrás uma contravenção de importunação ofensiva ao pudor, artigo 61 da LCP, caso este fato, que aconteceu em 2017, fosse julgado hoje, portanto, depois da vigência da 13.718, mesmo assim o juiz continuaria trabalhando com a contravenção e não com o crime. Ainda que ela, a contravenção, esteja revogada, por força da ultraatividade, extensão dos efeitos da lei penal para além da sua revogação. Tá? Bom, vamos ver o que diz o nosso Código Penal a respeito do crime, do artigo 215-A, este crime relativamente novo, incluído ao 215-A pela Lei 13.718. Ó, eu estou chegando aqui, de novo, estou aqui com o meu livro, volume 2, da editora Juspodium, diz assim: importunação sexual, praticar contra alguém, grave este contra alguém, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de outrem. Pena, grave aí, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. 1 a 5 é a pena. Bom, senhoras e senhores, praticar contra alguém. Você se deu conta que nós precisamos aqui de uma vítima específica ou de um grupo específico de pessoas? O crime é praticar contra alguém, vítima determinada ou grupo determinado de pessoas. No momento em que o sujeito está praticando algum ato libidinoso, ele visa alguém específico ou a um grupo específico de pessoas. Aliás, como aconteceu no caso do ônibus de São Paulo. Era para isto que servia a contravenção, hoje revogada, do artigo 61 da LCP. A contravenção do artigo 61, ela era utilizada, e eu te falo pela minha experiência, como promotor criminal há 20 anos, era utilizada para esses casos de espaços públicos, de transportes coletivos, que alguns, geralmente homens, embora o sujeito ativo possa ser homem ou mulher, mas geralmente homens se encostavam em mulheres. Encostavam o pênis, encostavam as mãos, faziam carícias nas partes pudendas, nas partes íntimas das vítimas. É para isto que servia a contravenção, que foi revogada. E é para isto que hoje serve o crime. Só que o crime, ele exige vítima específica. Ele fala praticar contra alguém, pessoa determinada ou um grupo determinado de pessoas. Cuidado com a pegadinha. Por quê? Vamos imaginar que alguém te pergunta o seguinte: o bacana, ele se senta numa praça pública e ele começa a se masturbar na praça pública.
ele está praticando o 215A? A sua resposta é, se não tem vítima determinada, não. Se ele, com aquela automasturbação em praça pública, não visa alguém específico, a resposta é não. Aí você utiliza o crime de ato obsceno, o praticar ato obsceno, lá do artigo 233 do Código Penal, mas não a importunação sexual. A importunação sexual pressupõe vítima determinada, é praticar contra alguém. E atenção, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, e a vítima, o sujeito passivo também, qualquer pessoa, homem ou mulher. Agora, se o sujeito passivo for vulnerável, e nós veremos o que é vulnerável na nossa próxima aula, toda ela sobre o estupro de vulnerável, menor de 14, doente mental, não pode por qualquer causa oferecer resistência. Se a vítima for vulnerável, haverá estupro de vulnerável. Então, se naquele caso do ônibus lá de São Paulo, houvesse então aquela masturbação seguida de uma ejaculação no rosto, no pescoço de uma menina que tem 13 anos, haveria estupro de vulnerável e não importunação sexual. Se a nossa vítima é vulnerável, não há o 215A, mas sim estupro de vulnerável. Mais uma observação aqui no 215A. Eu te mostrei que a pena ela é de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Primeira coisa, 1 a 5 anos. Se a pena mínima não passa de 1 ano e estão presentes os demais requisitos legais previstos no artigo 89 da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, cabe a suspensão condicional do processo. Este instituto despenalizador que está no artigo 89 da Lei 9.099. E isso nos traz um questionamento aqui. Não há ofensa à proteção suficiente dos direitos humanos? Nós estamos tutelando de maneira suficiente direitos fundamentais? No momento em que eu digo que a pena mínima é de 1 ano e que cabe suspensão condicional do processo, não haveria ofensa ao princípio da proibição da proteção deficiente? Aliás, uma das faces do princípio da proporcionalidade? Reflita sobre isto. E a última observação é a subsidiariedade expressa que está no preceito secundário, na pena do 215A. Porque diz lá, a pena é de 1 a 5 se o ato não constitui crime mais grave. Ou seja, o legislador está dizendo assim, eu, artigo 215A, eu só incido, eu só existo, se não houver um crime mais grave que eu. Conclusão, se houver estupro, 213, ou estupro de vulnerável, 217A, você não fala em importunação sexual. A importunação sexual é um tipo subsidiário. Há uma subsidiariedade expressa. Só incidirá o 215A se não houver estupro, 213, ou estupro de vulnerável, 217A. É, portanto, um tipo subsidiário. Joia? Vamos ao nosso segundo quiz. Vem para a tela comigo. Eu pergunto assim, o crime de importunação sexual, artigo 215A do Código Penal. Letra A, não revogou a contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Letra B, é delito próprio. Letra C, pressupõe vítima determinada. Letra D, pode ter como vítima pessoa menor de 14 anos. Se você marcou Canadá, letra C, parabéns, ponha na tela. Letra C é o nosso gabarito. Por que a letra A está errada? Porque houve revogação expressa da contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Tudo isto, senhoras e senhores, veio com a Lei 13.718.
ela revogou a contravenção e, ao mesmo tempo, criou o 215A. Ponha na tela para mim. Depois, não é delito próprio. Delito próprio é o que só pode ser praticado por um autor específico, por um sujeito ativo determinado. E, ao contrário, o crime de importunação sexual é comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Tá? Na tela. Por que está errada a letra D de dado? Porque se a vítima for menor de 14 anos, o que nós teremos é estupro de vulnerável e não importunação sexual. Então, veja, o nosso gabarito tem que ter vítima determinada. Claro, vítima específica, porque senão, caso contrário, o que nós teríamos é ato obsceno, lá do artigo 233 do Código Penal. Combinado? Bom, vamos recapitular. Nós sabemos que existem 4 crimes contra a liberdade sexual. O primeiro capítulo do título 6º da parte especial do Código Penal. O estupro, 213. A violação sexual, 215. A importunação sexual, 215A. E o assédio sexual, do artigo 216A. O assédio sexual, ele está descrito no artigo 216A. Ele é um crime próprio, porque pressupõe que o agente tenha superioridade hierárquica ou ascendência sobre a vítima. Mais uma vez, eu começo fazendo a leitura do que está na lei a partir do meu livro, volume 2, das sinopses de direito penal. Diz assim o artigo 216A, abre aspas, assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos, veja, a pena máxima não passa de 2 anos, cabe transação penal. É uma infração de menor potencial ofensivo, que segue o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099. Parágrafo 2º, forma majorada. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Bom, o verbo é constranger. O verbo é constranger é o mesmo verbo lá do estupro, constranger. Só que com uma diferença enorme. Lá no estupro é constranger mediante violência ou grave ameaça. O estupro é um crime material, pressupõe a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Ao passo que aqui no artigo 216A, o que nós temos é um crime formal. É constranger sem violência ou grave ameaça, senão cai no estupro. É uma forma de intimidar, de constranger sem violência ou grave ameaça. Tanto é que o crime de assédio sexual, o crime do artigo 216A, ele é formal. O que é crime formal? É o que se consuma independentemente da produção do resultado naturalístico. Enquanto o estupro, ele só se consuma com a conjunção carnal ou com o ato libidinoso, o assédio sexual se consuma independentemente de tudo isso. No momento em que o chefe disse para a funcionária, então o juiz disse para a assessora, então, por exemplo, o patrão disse para a babá ou para a empregada doméstica, ou você transa comigo ou eu te ponho na rua. Ou você vai para o motel comigo ou eu diminuo o teu salário. Ou você faz sexo comigo ou eu vou te transferir lá não sei para onde. O crime está consumado. O crime é formal. Ele se consuma independentemente da produção do resultado naturalístico. E mais, senhoras e senhores, no momento em que a lei ela fala em superioridade hierárquica e em ascendência, ela está abrangendo tanto relação de direito público quanto relação de direito privado. Olhe comigo. O poder hierárquico é inerente à administração pública. Então, quando a lei fala superioridade hierárquica, ela está falando entre funcionários públicos ali. Então, por exemplo, um funcionário público superior hierárquico,
assedia sexualmente a sua subordinada. Vejam, eu estou utilizando exemplos em que homens estão assediando mulheres, né? Por quê? Porque a minha experiência como promotor me mostra que a cada 10 casos, 9 são praticados por homens contra mulheres. Agora, abstratamente, se você olhar o tipo penal, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. E o passivo também. Pode ser homem contra mulher, homem contra homem. Mulher contra mulher ou mulher contra homem. Pode ser a promotora contra o seu estagiário. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o passivo também. Desde que, na expressão superioridade hierárquica, exista relação de direito público. Mas na expressão ascendência, relação de direito privado. Então é possível, sim, o crime de assédio sexual em relação de direito privado. Claro que é possível, na hipótese da ascendência. Foi como eu te disse. Por exemplo, o patrão que assedia a babá, que está cuidando ali do filhinho dele. Não há necessidade da relação sexual para a consumação, porque o crime é formal. Muito cuidado agora com questões envolvendo a relação professor-aluno ou a relação padre ou pastor e fiel que frequenta a igreja. Por exemplo, o professor, ele diz para o seu aluno ou para a sua aluna: ou você vai para o motel comigo, ou eu não te oriento no TCC, ou eu te reprovo neste semestre. O padre ou pastor diz para a fiel: ou você pratica sexo comigo, ou eu não te deixo mais frequentar aqui o templo. Existe assédio sexual? A resposta é não. Por quê? Se você observar atentamente o crime do artigo 216-A do Código Penal, você verá que nós temos ali a elementar exercício de emprego, cargo ou função. Só se fala em crime de assédio sexual se há exercício de emprego, cargo ou função. E não há exercício de emprego, cargo ou função na relação professor-aluno e nem na relação padre-pastor com o fiel ou a fiel que frequenta a igreja ou o templo. Professor, então não é nada? Calma lá. Pode ser que seja estupro, se houver grave ameaça. Pode ser que seja importunação sexual, artigo 215-A. Ou pode ser que o fato seja atípico. Nós temos que analisar o caso concreto. Joia? Vamos ao terceiro quiz. Ponha na tela para mim, por favor. Te perguntei o seguinte: o delito de assédio sexual, artigo 216-A do Código Penal. Letra A. Pode ser praticado tanto em relação de direito público quanto em relação de direito privado. Letra B. É crime comum. Letra C. Pressupõe a prática de violência ou grave ameaça. Letra D. Somente se consuma com a conjunção carnal ou com ato libidinoso. Bom, se você marcou a Argentina, letra A, parabéns. Por quê? Porque realmente o crime de assédio sexual, ele pode ser praticado tanto em uma relação de direito público, olhe a expressão no tipo penal, a expressão superioridade hierárquica, quanto numa relação de direito privado, na expressão ascendência. Tudo está englobado no 216-A. Põe na tela para mim. Por que as demais estão erradas? A letra B está errada porque o crime não é comum. Comum é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas o assédio sexual não pode, ele é crime próprio. Porque o autor, ele tem que exercer uma superioridade hierárquica ou uma ascendência em relação à vítima. Na tela, por favor. A letra C está errada porque não há violência ou grave ameaça. Lembra, se houvesse violência ou grave ameaça, haveria estupro. Constranger mediante violência ou grave ameaça é estupro. É o 213. Põe na tela. E a letra D, somente se consuma com a conjunção carnal ou com o ato libidinoso. A letra D também está errada porque o crime é formal. Se o crime é formal, ele se consuma independentemente do resultado naturalístico. Se o crime é formal, ele se consuma independentemente da relação sexual.
Joia? Eu sou o professor Alexandre Salim. Você me encontra no Instagram como @prof. Alexandre Salim. Bons estudos e aquele abraço! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.